como reduzir a carga tributária de escritório de advocacia. Quer essa dica para conseguir mais clientes? Fica comigo após a vinheta que eu vou te mostrar como fazer esse processo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contabilidade Facilitada. Eu sou a professora Marina Kurtz, dou aula dentro da Escola Contábil na área tributária, que é a dica que eu vou trazer hoje aqui para vocês nesse vídeo. Como reduzir a carga tributária para um escritório de advocacia. Antes de a gente fazer essa análise e eu mostrar alguns pontos para vocês, vamos lembrar aqui quais são as formas de tributação que um advogado pode trabalhar. Ele pode trabalhar com 3 formas praticamente de tributação, tá? Que são as formas que valeriam a pena para ele. Que seria trabalhar como um profissional liberal, como uma pessoa física, contribuindo os tributos como uma pessoa física. Trabalhando como pessoa física, o que ele pagaria? Ele pagaria o imposto de renda da pessoa física através do Carnê-Leão, colocando algumas deduções que ele teria ali na atividade da empresa dele. Ele teria que fazer a contribuição previdenciária, pagar o INSS, pelo menos sobre um salário mínimo. Hoje, em regra geral, um profissional autônomo ele pode pagar, ele deve pagar 20%, né, de INSS sobre o salário que ele for contribuir, e ele também tem que pagar o ISS, porque ele está prestando um serviço que é fato gerador do ISS. Então ele tem que fazer um cadastro na prefeitura para emitir nota fiscal e para fazer a tributação do ISS. Trabalhando como profissional liberal, um profissional autônomo, muitas prefeituras, ao invés de colocar um percentual sobre o faturamento, elas trazem a forma de pagamento do ISS de forma fixa, que às vezes é algo vantajoso para o profissional liberal, pagaria menos ISS nessa forma de tributação, porque geralmente a prefeitura ela cobra um valor anual, digamos, R$ 2.500 por ano por profissional liberal daquele escritório de advocacia. Então eu tenho que fazer essa análise, tenho que colocar na ponta do lápis para ver como que a prefeitura cobra esse ISS para o profissional liberal. Se eu estou falando de um profissional no meu escritório, já é algo que pode valer a pena, tá? Geralmente é por quantidade de profissionais que tem no escritório atuando naquela profissão. Se eu tenho 5 profissionais, eu já vou ter uma tabela um pouco maior. Isso varia de cada prefeitura, tá? Então é uma análise que eu vou fazer para fazer essa opção pelo ISS fixo, se for mais vantajoso. Essa opção do ISS fixo, geralmente os municípios eles deixam a empresa optar quando é um profissional autônomo ou uma sociedade simples, tá? Geralmente não tem a opção quando a empresa é do Simples Nacional para pagar o ISS de forma fixa para advogados, tá? Então, geralmente quando ela está trabalhando na pessoa física, ela vai ter essa opção do ISS fixo. Então, é um ponto que a gente tem que observar que pode reduzir a carga tributária daquele escritório de advocacia. Outro ponto que esse profissional pode trabalhar, dependendo do faturamento dessa empresa, dependendo da quantidade de profissionais que trabalham nessa empresa, outra alternativa seria ela trabalhar no regime de tributação do lucro presumido. Ela pode ser uma sociedade limitada, uma sociedade simples. Aí a gente vai ter que ver o que é mais vantajoso para fins do ISS naquele município. Às vezes, se colocar como uma sociedade limitada, o município não permite a opção do ISS fixo. Então, eu tenho que analisar isso para ver o que vale mais a pena em relação ao percentual de ISS sobre faturamento ou pagamento de ISS sobre fixo conforme a quantidade de profissionais que tem no meu escritório, tá? Então, é um ponto muito importante para fins de um planejamento tributário dentro de um escritório de advocacia. Então, ela pode ser pessoa física ou pode ser uma empresa e trabalhar no lucro presumido, onde teria a opção de pagar o ISS de forma fixa, se for uma sociedade simples,
ou um percentual de ISS sobre o faturamento. Se for pago o percentual de ISS sobre o faturamento, esse percentual pode variar entre 2% a 5%. Mas não é o ISS aqui que vai impactar. Quando a empresa está trabalhando no lucro presumido, ela tem outros tributos federais para contribuir. Então, ela tem que pagar PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social e o INSS também sobre o salário, né? O Prolabore do próprio advogado e o INSS sobre os funcionários ali da empresa. Então é um custo também que vai ter a mais. E colocando aí numa planilha para fins de comparação de carga tributária, o lucro presumido geralmente dá o dobro em relação ao Simples Nacional, que é uma terceira opção para os escritórios de advocacia, que geralmente é a opção mais vantajosa. O escritório de advocacia, ele pode ser optante pelo Simples Nacional, e quando a gente faz a opção pelo Simples Nacional, esse tipo de atividade, ele cai lá no anexo 4 do Simples Nacional. O anexo 4, qual é os pontos específicos do anexo 4 dentro do Simples Nacional? A carga tributária do Simples para as empresas que estão começando, ela é menor do que os outros anexos de serviço, é 4,5% se ele ficar num faturamento anual de até 180 mil. Só que o INSS ele tem que ser pago fora do Simples Nacional. Por isso que a carga tributária dele é menor. Então nós temos um percentual de Simples Nacional menor, mas o INSS é pago como se fosse uma empresa do regime normal. Então se a gente for parar para analisar aqui, o INSS na pessoa física, na pessoa jurídica, optante do Simples ou lucro presumido, é tudo igual. Então o INSS não é um ponto que vai determinar aqui a opção da carga tributária para esse cliente, tá? Para esse escritório de advocacia. O que vai determinar é em relação a faturamento e como que vai funcionar essa tributação se eu optar por Simples Nacional, pessoa física ou pessoa jurídica. Lembrando, pessoal, Simples Nacional vai ser calculado um percentual sobre o faturamento. Então, a gente vai pegar lá 4,5% sobre o faturamento do mês daquele profissional. Então, se ele faturar 20 mil, nós vamos calcular 4,5% sobre o 20 mil. Na pessoa física, existe a possibilidade de deduções, de gastos que ele tem ali para prestar aquele serviço. Então, eu vou fazer o cálculo do carnê-leão mensalmente para encontrar o imposto de renda da pessoa física para pagar daquele profissional autônomo, mas eu posso deduzir todos os gastos que ele tem naquele escritório de advocacia. Então, dependendo da quantidade de gastos, talvez pessoa física ficaria com uma alíquota menor, mas também adianto que eu fiz uma simulação aqui e é um pouco difícil ficar com uma tributação menor que 4,5%. Então, vai depender do faturamento e da quantidade de gastos daquela pessoa física. E a opção do lucro presumido, se eu trabalhar com uma empresa no lucro presumido, eu também não posso ter deduções. É um percentual do imposto sobre o faturamento daquela empresa. Então, independente dos gastos que eu tiver, eu já sei que eu vou ter aquela tributação sobre o faturamento. Então, vou mostrar para vocês aqui uma planilha que eu criei para fazer uma análise rápida para essa atividade, tá? Então, basicamente, para vocês analisarem, vocês vão ter que questionar para o advogado qual é a média de faturamento dele no ano. Então, pega um valor lá que ele faturou no ano, divide por 12 para encontrar essa média. Porque às vezes o advogado, num mês ele ganha mais, no mês ele não ganha nada, no outro mês ele ganha menos. Tá? Então tem que fazer essa média e fazer uma previsão aí mais ou menos num ano para vocês terem uma noção, certo? Isso também pode mudar, né? Então vocês têm que fazer um planejamento tributário aí dia a dia junto com os clientes de vocês. Então a gente coloca o que aqui para fazer um planejamento? Faz uma tabelinha do custo do INSS que ele vai ter, conforme o valor da folha, o valor do Prolabore. Então, se for calcular como uma empresa do regime normal,
vai ter a parte do INSS empresa. Se tiver só Prolabore, vai ter só o 20% da parte da empresa aqui sobre o valor do Prolabore. Se tiver funcionários, daí tem o INSS Ratio e o INSS Terceiros, que pode impactar aí no custo também dessa operação, tá? Mas aqui, por exemplo, eu coloquei um Prolabore aqui de um salário mínimo e coloquei só o INSS que é descontado do próprio empregador ali, então isso não conta como um custo da empresa, já está no custo do Prolabore. E nós temos a parte da empresa de 20%. Coloquei isso aqui porque vai valer esse valor para a pessoa física, para o Simples Nacional e para o lucro presumido, tá? Então, montamos uma tabela para encontrar o custo anual do INSS, tá? Aqui eu fiz no ano, tá, esse cálculo, mas eu ocultei algumas colunas para vocês conseguirem visualizar a minha planilha completa, tá? Então eu fiz um cálculo colocando um faturamento mensal de R$14.000 que esse advogado ganharia. Ele é uma única pessoa trabalhando como advogado e recebendo um prolabore no escritório, tá? Então, calculei o Simples Nacional considerando esse 14.000 e considerando o custo de INSS que ele teria fora do Simples Nacional. A carga tributária em relação à receita bruta dele, somando o Simples mais o INSS, fecharia de uma média de 7,63% no ano. Ele teria esse custo tributário se ele optar pelo Simples Nacional. Agora, trabalhando no lucro presumido, tá? Aqui eu não considerei o ISS fixo, vai depender do município, tá? E vai depender do tipo de sociedade que foi feita para esses advogados, tá? Se é uma sociedade simples, se é uma limitada normal, então vai depender disso para definir o ISS. Mas eu nem me apeguei a isso porque se eu colocar esse mesmo faturamento aqui no lucro presumido, só a parte federal já dobra a quantidade, a carga tributária, tá? Então, de 7,63 já ia para 14,5%, tá? De tributos federais, fora o ISS. Então, com o ISS, com a alíquota mínima, o percentual mínimo de ISS de 2% sobre o faturamento, daria uma carga tributária total de 16,46% aqui se ele optar pelo lucro presumido com o mesmo faturamento, tá, pessoal? Então, o dobro se ele optar pelo Simples Nacional. Então, aqui, se a gente mostrar para esse profissional, trazer os cálculos e mostrar para ele que ele pagaria menos quantidade, metade de tributo optando pelo Simples Nacional, seria muito bom, né? Então, no ano, por exemplo, ele pagaria aqui total de tributos aqui, ó, sobre a receita, 22.000, se ele for, desculpa aqui, deixa eu somar aqui, ó, Simples mais INSS aqui, Simples mais o INSS aqui, daria 12.000 no ano, se ele for do Simples Nacional. Sendo que aqui na parte federal, daria total dos tributos federais, mais os tributos aqui sobre, total de tributos sobre a receita daria 19.000, mais o INSS Prolabore daria aqui uma carga total aqui, pessoal, de 40.000, então o dobro. Então, se a gente comparar aqui a tributação entre Simples Nacional e lucro presumido, daria um valor aqui de 7.560 de Simples Nacional, mais 5.252 de INSS. Já no lucro presumido, esse 7.000 pula para 22.394, mais os 5.252 de INSS. Então, o INSS aqui ele não faz diferença. O que faz diferença são os tributos federais mais o ISS que dobra a carga tributária optando pelo lucro presumido, tá? Claro que dependendo do escritório de advocacia,
Às vezes, pelo faturamento da empresa, não tem como optar pelo Simples Nacional, às vezes não é tão vantajoso. Mas para quem está começando o escritório, ainda não tem um grande faturamento, é muito mais vantagem começar no Simples Nacional com uma carga tributária menor, tá? E vem analisando a pessoa física, a parte da pessoa física, como é que fechou a carga tributária. Para fazer essa análise, eu utilizei aquele simulador de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física da Receita Federal, que tem ali disponível, gratuito, para qualquer um fazer uma simulação de cálculo. Então, eu coloquei a receita de 14 mil, que ele recebeu como rendimento tributável, coloquei o INSS, que pode ser deduzido, e coloquei mais 4 mil reais de gastos que ele teria ali no escritório, que seriam dedutíveis daquele rendimento que ele teve no mês, tá? Colocando isso, pessoal, mais a parte do ISS, considerando um ISS fixo, né, que daria aqui, ó, um percentual de... um valor fixo anual daria mais ou menos uns R$210 por mês, se a gente colocar uns R$2.500 no ano. A carga tributária como pessoa física para esse rendimento de 14 mil dá uma média de 16,28%. Também fica o dobro do que se essa pessoa optar pelo Simples Nacional. Então imagina para quem está começando a trabalhar como advogado, está começando já com, está recebendo mais ou menos essa média aí por mês. Quando for pagar o imposto de renda pessoa física, dá um valor muito maior do que se ele optasse pelo Simples Nacional. Então aqui a gente vê uma vantagem gigante em relação a essa média de faturamento, né? Claro que a gente tem que sempre colocar no papel ali, né? Colocar numa planilha e analisar todas as particularidades daquele empreendedor, né? Qual é o faturamento dele, quantidade de funcionários e qual é a forma de contribuição do ISS no município. Esses são 3 pontos que a gente tem que analisar para ver qual é a melhor opção para fins de tributação desse cliente. E aí, gostaram do conteúdo? Acho que já deu uma clareada aí de como fazer um planejamento tributário para conseguir reduzir uma carga tributária para um escritório de advocacia, né? Então, compartilha com um colega que também precisa dessa informação. Deixe seu like e siga aqui no nosso canal, que a gente tem muito mais conteúdo aí para passar para vocês.